E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. 2-0. Tá secando aí, brother? Aqui tá chovendo. Então assim, ó, comentar primeiro jogo das oitavas de final da Copa. Guarani do Paraguai e Grêmio. 0-2. Né? Já estamos de olho lá no Santos. E aí ele deu. Esse dia disseram que eu tô careca, capaz de ter cabelo, que isso? Vamos comentar o jogo aí, pessoal. Primeiro tempo aí, os primeiros minutos da partida, o Grêmio foi meio pressionado pelo lado esquerdo, né? E meio atrapalhado, inclusive até na saída de bola. Mas foi um jogo, um primeiro tempo assim muito carente de oportunidades, né? Quase oportunidades de gol teve, mas oportunidades de gol não. O Grêmio, um jogo assim de muito toque de bola. De manhã é sempre assim, né? Esses ambientes. Então o jogo deu muito toque de bola, mas ninguém, no fim das contas, realmente ameaçou ninguém, né? O Grêmio tentando jogar muito pelas extremas, né? Com o Luiz Fernando, que se não fosse, eu não sei a palavra para falar, mas se ele tivesse feito, não tivesse feito errado a iniciativa certa, entendeu? Ele teria jogado bem, mas ele conseguiu ser displicente. Desculpe. Conseguiu ser displicente. Ele fez, foi um cara que com velocidade, com drible, mas atabalhoado. Então ele mais atrapalhou no final dele. Parecia que ia fazer uma boa partida, mas ele mais atrapalhou que ajudou o Grêmio. Pois o meio-campo do Grêmio não apareceu no primeiro tempo. Jean-Pierre, inclusive PP, quem mais foi atuante no lado esquerdo foi o nosso lateral esquerdo, o Diogo Barbosa. E o meio-campo do Grêmio muito sumido. PP, principalmente pelo lado esquerdo, e o... Tudo bem, eu sei que você fala não é meio-campo, mas ele joga com meio, né? E Jean-Pierre. Os volantes do Grêmio se basearam a marcar, tentar circular a bola, né, mas o Grêmio não criou, né? Diego Souza carente de receber bola ali, né, e o Grêmio ficou travado no toque de bola. O jogo parecia ser 0-0 e ao mesmo tempo o torcedor gremista vendo que poderia, né, ganhar a partida, mas sem chances de gol não se ganha a partida, pessoal, né? Então ficou nessa onda aí boa parte do primeiro tempo e de novo o Grêmio não sabendo, tomando a bola, não sabendo jogar nos contra-ataques, perdendo vários contra-ataques, displicente na jogada, e muitos desses contra-ataques pararam nos pés do Luiz Fernando, que se atrapalhou, né? Ele estava meio perdidinho em campo. Né? Lá pelos 38, 39 segundo tempo, o Guarani começou a pressionar o Grêmio, levando certo perigo. Eu queria dar destaque ao Vanderlei, nosso batedor de roupa aí, que de novo fez uma partida segura, né? Começa a querer ganhar confiança aí do torcedor, né? Termina o primeiro tempo aí 0-0, e até o cara esperava que uma coisa que já teve no início aqui.
mas eu acho que não. O cara esperava até mudanças já. A saída do Luiz Fernando, que olha, demorou para sair, e nem lembro se saiu. Mas saiu no finzinho, né? E o segundo tempo, sim. O segundo tempo. Só um minutinho. Ah, tá. No segundo tempo, o Grêmio já começa diferente. Né? Parece que realmente as coisas se encaixaram e aí aparece quem tinha que aparecer. JP Jean-Pierre tomou conta do meio-campo, assumiu sua função. O Grêmio já no início do segundo tempo já dá uma chegada forte com a participação dele, Luiz Fernando, né? E Diego Souza cruzando para a chegada do Luiz Fernando. O Grêmio quase marca, né? E a partir dali o Grêmio começa realmente a tomar conta. O Grêmio tomou conta do segundo tempo. Em momento algum foi ameaçado quando estava sem a bola. Controlou o time do Guarani do Paraguai, que é um time chato pra caralho, né? O Guarani do Paraguai é um time assim que eu vou te dizer, cara. Se tu tiver um time mais ou menos ruim e tu te fresquear, tu não vai fazer gol neles, e daqui a pouco toma um gol. Mas no segundo tempo, realmente, o time do Guarani não conseguiu ver, né, o jogo, não jogar seu jogo. Ele jogou o jogo do Grêmio, porque jogadores que não estavam aparecendo, que tem função muito importante, apareceram. PP no lado esquerdo, Jean-Pierre no meio. E a gente sabe como a gente vinha sofrendo com o plantel que tem, né, sem a presença de um camisa 10. Jean-Pierre é esse camisa 10, né? Teve a entrada do Churin, depois foi muito importante na participação do segundo gol, né? Muito importante. Jean-Pierre faz o primeiro e PP faz o segundo gol, né? Onde de certa forma o Churin é que dá o passe de cabeça ali naquela dividida pro PP. Deixa eu só ver se tem algo importante que eu tenho que falar. Tá, não, tudo certo. Então tem, mas eu não consigo entender o que está escrito aqui. Grêmio chuta. Ah, sim, tem uma falta do Jean-Pierre. Mas agora não entrei num blá 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 que desse para encaixar isso aí, mas no fim tá ali escrito realmente o Jean-Pierre bate uma falta de longe e há tempos. Outra coisa muito interessante também, o Grêmio parecia ser proibido de chutar de fora da área, né? Parecia ser proibido, o Grêmio e chutando muito pouco de fora da área nessas fases aí de, vamos dizer, de remontagem de time, né? Você olha o primeiro gol, que categoria o Jean-Pierre tem para bater, né? Então, 2-0, pessoal. O Grêmio está com um pé já nas quartas de final nesse primeiro jogo das oitavas aí. Então é que é muito corrido. Logo já tem Copa do Brasil, logo já tem de novo tem o segundo jogo, Copa do Brasil, daqui a pouco já tem as quartas e vamos esperar que o time, certos jogadores não se lesionem, né, cuidar da lesão, mas aí é que está aquilo que eu falo. O Grêmio tem o time completinho no momento e o Grêmio tem plantel, tem substituições. A única carência que a gente pode dizer, porque temos que esperar o Pinales, né, que ontem entrou e participou, caso o Jean-Pierre bote o chinelinho, né? O problema é o chinelinho. É isso aí, dale Grêmio.